Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura. Hoje fazendo então o podcast Melhores Alunos, onde eu entrevisto alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional para nós batermos um papo e divulgarmos, essa técnica aí que pode ajudar vários acupunturistas e muitos pacientes. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar com a Marília. Vai ser um bate-papo incrível, então já se preparem aí. Vou fixar aqui para nós começarmos em definitivo, tá? Podcast, já vou convidá-la, ela já entrou aqui. Vamos bater esse papo. Mandando o convite. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que estamos na Semana da Acupuntura Emocional. Começa na outra semana, às 18, 20 e 21. Então você faça sua inscrição lá no link da minha bio e eu te aguardo na segunda-feira, dia 18. Convite enviado. Vamos lá. Vamos falar com a Marília. Bom dia, Marília. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Gratidão pelo convite. Muito feliz. Eu que agradeço em ter você aqui conosco também. Marília, e para nós começarmos, já se apresente aí de onde você é, qual cidade, com o que você trabalha. Explique melhor para nós aí um pouquinho, da sua história profissional. Nossa, eu fiquei pensando. Pensa se a pessoa dormiu essa noite. Que pensa. Isso? Nem com melatonina. Aí eu lembrei do nosso pontinho, que eu até fiz a pergunta, que, aliás, é uma das coisas que eu tenho a maior gratidão de todos os cursos que eu fiz. O seu é maravilhoso, porque você nos dá suporte. Né? Até perguntei do pontinho do Amian. Isso. Então, assim, a minha trajetória é a seguinte: eu sou psicóloga há 24 anos. Legal. Só que eu sempre fui uma profissional incomodada, nunca fui dentro da caixa. E comecei com as minhas buscas e cheguei na acupuntura, né? Então, hoje a minha trajetória é: eu sou acupunturista, sou graduanda de biomedicina. E quando eu encontrei esse conhecimento ano passado, minha cabeça explodiu. Eu participei desse evento que vai ter agora, que, aliás, eu vou participar de novo, porque mesmo sendo sua aluna, esse conteúdo que você entrega sempre tem novidade, né? E aí eu falei, caramba, é o casamento perfeito, porque eu falei assim, eu vou fazer a transição de carreira, vou ficar só na acupuntura. Mas aí, com esse conhecimento, eu não vou precisar fazer transição. Eu simplesmente completo, né? Então, eu tô, assim, imensamente feliz. Eu tive que desconstruir várias coisas. Eu tenho formação em análise de comportamento pela USP, aqui em São Paulo. Aliás, estou em São Paulo, né? Na zona norte de São Paulo. E aí, quando esse conhecimento chegou a mim, eu falei, gente, o que é isso? É possível estudar neurociência dentro da acupuntura? Aí foi demais. E os meus resultados já, desde fevereiro, né, que eu comecei mesmo, colocar a mão na massa, porque eu quis estudar um pouquinho mais, avançar os meus estudos, né? Como você sempre orienta, que o interessante é, quando a gente adquire o conhecimento, aplicar na gente mesmo. E aí, Renner, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo no primeiro protocolo. Nem sei se já é para começar a falar. Pode, aqui é um bate-papo tranquilo mesmo. Eu, assim, até conversei com a doutora Cibele, que esteve com você também, que é minha amiga, foi minha residente no ambulatório, né, uma querida. O primeiro protocolo começou a dar um boom de emoções, né? Começou a aparecer um monte de emoções. Eu chorava com o caminhão do gás. Passava o caminhão com aquela musiquinha do gás, eu chorava. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Enlouquecendo. E começou a vir um monte de memórias. Memórias que eu não fazia sentido, né? Aborto, rejeição. Eu falei, gente, como assim? Eu fui a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha, toda desejada. Como assim? E começou a dar aquela emoção, e aí eu fui fuçar.
conversando com meu irmão e ele me contou a seguinte história. Olha que forte que é esse protocolo. Ele falou assim: você não lembra que a mãe teve um aborto da primeira gestação e que o segundo ela tentou abortar e o segundo era você? Eu falei, bum, explodiu o negócio. E aí ele falou assim, mas não fica triste com ela não, porque ela não quis rejeitar você. Ela teve medo porque o pai era violento. Ela falou, como que essa criança vem ao mundo nessa condição? Então foi essa a questão. Mas fora isso, teve muito amor, né? E tem até hoje. Minha mãe querida, maravilhosa. Aliás, feliz Dia das Mulheres, né? Que privilégio estar aqui nessa live no Dia das Mulheres. A minha mãezinha querida sempre foi muito batalhadora. Acho que tudo que eu sou hoje eu devo a ela, né? Essa fibra que eu tenho hoje. E então foi isso, o primeiro boom que eu tive na questão desse protocolo. E aí, o que foi muito interessante? A devolutiva dos meus pacientes, das minhas pacientes, né? Eu não tenho nenhum homem fazendo o protocolo. E uma delas chegou para mim e falou assim: Marília, você me trata há 1 ano na psicologia. Eu melhorei muito, mas em 3 sessões desse protocolo de acupuntura, desbloqueou um monte de coisa. Desbloqueou o ponto dela ter desejos enterrados, guardados, projetos engavetados. Um deles era estudar psicologia, né? Que já é uma mulher 40 a mais, mas assim, ela queria estudar e nunca estudou. Bom, resumindo a história dela, está na faculdade de psicologia. Então, assim, eu tô impressionada. A cada protocolo, cada paciente eu aprendo mais. Cada vez que eu avanço no curso da inteligência emocional, nos meus estudos, e eu assim, eu estudo de verdade, né? O balanceamento, e vou colocando conhecimento, né? Então, assim, tô apaixonada, Renner. Apaixonada. Que incrível, Marília. Eu vendo você contar a sua história aí, né? Só para contextualizar um pouquinho aqui, para quem está chegando, o primeiro protocolo é a dessensibilização das emoções que vem desde o período gestacional, né? Então, faz um desbloqueio, uma dessensibilização, uma limpeza emocional a ponto de emoções que estão no inconsciente. Você nem imaginava ou nem lembrava de todos esses processos. A partir do momento que você faz, tem um processo de limpeza, você começa a sentir isso, libera no fator emocional, né? Você chora até com um caminhão de gás, né? Por quê? Porque é um processo de limpeza, né? A sujeira, entre aspas, né? Que está dentro de nós, que eu falo sujeira emocional mesmo, que acho que até uma comparação um pouco muito grosseira, né? Porque na verdade não é uma sujeira, é algo que está ali e que nos gera um bloqueio. Mas tecnicamente falando, a grosso modo, essa sujeira emocional ela precisa sair. E ela vai sair de 3 formas principais dentro da medicina chinesa, né? Lágrimas, suor ou menstruação. Então são 3 pontos de atenção que nós devemos ter nesses protocolos, né? E você teve muito esse choro. E você entendeu. A sua fala, ela é muito fantástica nesse ponto. Você entendeu o processo, né? Porque se nós fôssemos falar disso em outro momento, sem estar fazendo as dessensibilizações, às vezes aquilo poderia ficar martelando na sua cabeça, né? Nossa, mas uma tentativa de aborto, isso não é amor, isso não é amor. Mas você entendeu o processo. Né? Não é culpa dela. Pensa a mente dela como estava também, né, naquele processo. Pensa tudo que ela vivenciou. E às vezes ela não queria sentir aquilo, mas ela sentia, porque nós somos humanos e as emoções elas vêm para nos proteger. Né? Então você traz isso, esse reconhecimento fundamental do amor, de toda a compreensão. Isso acho que é o mais incrível, né? Porque não é você só limpar, mas é você limpar entendendo o processo. Isso acho que é um dos pontos mais fortes que eu acho dentro da acupuntura. Nós podemos vivenciar o processo, entender o processo, sem ficar com um resquício, né, de emoções guardadas.
Então, isso é fantástico demais, né, a gente perceber isso. Por isso que eu gosto de fazer esse bate-papo, né? Porque muitas vezes, quando eu resolvi mesmo abrir o curso de acupuntura da inteligência emocional online, esse era o meu medo, né? De, o aluno vai fazer esses protocolos meio que jogados. Então, por isso que as minhas turmas são realmente pequenas. Eu não quero 20, 30 alunos ali, é, Deus dará. Por isso que muitas vezes eu converso, eu respondo, eu tento dar esse suporte da melhor forma possível. Porque eu quero entender o outro lado também. Porque aconteceu comigo. Sim. Eu também vivenciei os protocolos. Eu também levei isso para os meus pacientes. Só que eu acreditava que era porque eu estava estudando aquilo e aquilo era coisa da minha cabeça. Então, quando vocês, alunos, fazem e eu vejo o processo, eu vejo que realmente isso é muito mais profundo do que somente o estudo em si, né? Sim. E assim, o que é mais interessante, Riner, que aliás, mais uma gratidão que eu tenho a você, que o ano passado, quando explodiu isso na minha cabeça, eu acho que a tua empatia como professor é o que a gente mais tem carência, tá? Porque assim, eu lembro até hoje, eu chamei no direct e eu falei assim, quero fazer o seu curso, não tenho cartão com limite, não consigo, mas eu vou fazer esse investimento na minha carreira. E aí eu até perdi um recurso que você nem sabia se tinha, que você foi atrás, me deu a devolutiva, fiz o curso em todo momento. Eu gosto de frisar isso porque você vai começar uma nova turma e essa oportunidade tem que ser espalhada para o mundo, esse conhecimento tem que ser espalhado para o mundo. O ano passado eu me formei na medicina chinesa, tem pessoas lá na medicina chinesa que não sabem disso, que não tem esse conhecimento. Mas como assim estudar acupuntura na inteligência emocional? Eu falei, gente, é possível, eu estou vivendo isso. Eu estou vendo na prática. Então, assim, na hora que você me acolheu, nessa hora que eu falei assim, caramba, eu não tenho o menor recurso. E aí eu orei a Deus, eu falei, Senhor, se for para fazer, prepara. Porque eu preciso fazer isso, eu preciso levar essa libertação para os meus pacientes. E aí deu certo, né? Tô fazendo, tô avançando, não na velocidade que eu quero, preciso me dedicar mais, mas assim, foi incrível. Eu tenho um outro caso de uma outra paciente que ela chegou para mim e ela precisava fazer uma cirurgia. Olha que interessante, ela precisava fazer uma cirurgia de vesícula. E a médica não deixou porque a diabetes dela estava extremamente alta. A língua dela me apavorou. Confesso que eu olhei a língua, ela tinha tanta saburra branca que saía até pelo canto da boca. E eu falava, meu Deus do céu. Mas aí comecei o protocolo e aí fiz 4 sessões só. Ela vai dar uma pausa por uma questão financeira, mas assim, ela falou assim, fiz os meus exames, estão praticamente normais. Diabetes dela chegava a 400. Ela tá com 200 e pouco, né, controlando. Então, assim, está quase no jeito para eu fazer a cirurgia. Então, assim, mexe com tudo, né? Se equilibrando as emoções, o corpo, porque eu falo assim, o corpo, ele é sábio, né? Deus fez o corpo perfeito, ele se autorregula. Se você dá a condição correta, né? Ele se autorregula. Né? E a acupuntura, e eu brinco assim com os meus pacientes, né? Eu falo, olha, o que é mais interessante desse protocolo é que você não precisa falar. As agulhas pegam no ponto que não tem jeito, né? Então, sabe, amanhã mesmo eu vou começar com uma paciente que ela tem muita dificuldade de fala. Muita dificuldade. Falei, então vem, que você não precisa falar. Você não precisa falar nada. Então é E incrível. essa parte é muito interessante, né? Porque quem de nós gostamos de falar daquilo que nos incomoda, né? Do que dói. Ainda mais, exatamente, ainda mais com uma pessoa estranha naquele primeiro momento, né? Um profissional estranho, ou falar das minhas dores ali já, dores emocionais. Então, isso é muito importante, porque as emoções, elas estão diretamente ligadas nesse processo físico, né? Uma paciente com diabetes de 400, a gente faz 4 sessões e ela diminui. Professor, então posso usar isso aqui em todos os pacientes diabéticos que vai diminuir? Não, porque cada um tem um desequilíbrio emocional, cada um tem um desequilíbrio energético. Mas é uma possibilidade. Se o paciente estiver aberto
para esse autoconhecimento e ele entender o processo emocional por trás? Sim, né? É possível melhorar várias questões, né? Então, olha que fantástico esse ponto. E quando você traz, né, essa questão dos seus colegas, né? Nossa, mas é possível a acupuntura na inteligência emocional? Essa é uma questão que eu gosto sempre de perguntar, né? Sempre pergunto para os alunos aqui no podcast Melhores Alunos, né? O que passou na sua cabeça quando você viu a primeira vez um professor falando de acupuntura na inteligência emocional? Porque quando eu fui colocar o nome no curso, né? Eu queria um nome forte, realmente, para despertar o interesse no aluno, para ele entender o processo, né? Só que ficou tão forte que acho que às vezes a gente não consegue explicar a profundidade do que tem ali apenas pela forma. E isso é interessante, porque o aluno, quando ele entra no curso, ele me fala depois, nossa, agora eu entendi por que inteligência emocional. Agora eu sei. Né? Mas quando eu entrei, isso me deixou com uma certa dúvida. Né? E para você, como que foi esse primeiro nome no primeiro momento? Não, no primeiro momento é o que eu te falei, deu uma explosão na minha cabeça, porque eu estudo neurociência, né? Eu sou da área de saúde mental. E eu falei, gente, mas é uma paixão, a psicologia é a minha grande paixão. Eu me encontrei. Eu queria fazer medicina no primeiro momento, acabei entrando na psicologia, mas a minha base é biológica, eu venho de análise, eu fui funcionária do Adolfo Lutz, aqui em São Paulo, concursada, aquela coisa toda, que eu já sou da área da saúde. E aí, com a psicologia, eu me encontrei. Tanto que a faculdade está me aliciando para ir para medicina, não quero, não. Ai, não quero, não. Então, assim, eu falei, gente, quando eu pude casar esses dois conhecimentos, entender. Ontem eu estava conversando com uma colega e ela falou assim, Má, não dá para ficar só na psicoterapia, tem pacientes que precisam de além. E aí eu já vi a acupuntura como uma ferramenta, né? Porque o psicólogo pode fazer a acupuntura no paciente como uma ferramenta de trabalho. Mas aí, quando esse conhecimento bateu a minha porta, eu falei, gente, agora foi. Agora explodiu, né? E aí pegar os pontos, os vasos maravilhosos que estão diretamente ligados com a emoção, que você faz um protocolo, que você abre o canal, que você fecha com um canal que leva para o seu sistema nervoso, mexe com o sistema límbico. Essa que é a questão. Chega no sistema límbico, que é o que mais trava. Né? Os processos de ansiedade, de medo, que desequilibra a pessoa, tá tudo lá no sistema límbico. E chegar lá é muito complexo. E a agulha chega. A agulha chega. Né? Então. E isso é muito interessante, né? Porque eu tenho várias alunas da psicologia. Eu acho que a gente consegue atingir muito mais o psicólogo, né? Do que o próprio fisioterapeuta. O próprio fisioterapeuta ele fica com o pé atrás, geralmente, falando de acupuntura na inteligência emocional. Mas o psicólogo ele entende o processo porque ele sabe daquilo que eu falo ali, né? Sobre racionalização, a conscientização dessas emoções, sobre a sensibilidade do sistema límbico ali nas emoções. Então, acho que fica mais fácil. E eu tenho visto muito isso, vários psicólogos aproveitando a acupuntura na inteligência emocional, porque às vezes você traz um despertar extra para o seu paciente sem ao menos falar. Né? Então, tem até uma psicóloga do curso, ela é do Rio de Janeiro, ela falou, ela tem uma clínica e são vários psicólogos. Então, o que eles fizeram? Eles entraram todos para o curso de acupuntura na inteligência emocional, aí uma psicóloga faz a acupuntura e a outra faz o processo de psicanálise. Então, uma desbloqueia e a outra chega. E assim, os pacientes, depois que viram, né, essa formatação, eles falaram, nossa, isso aqui ficou muito mais fácil de eu entender o processo. Porque eu falava, mas quando eu fiz a acupuntura, parece que eu percebo. É como se eu me autoconhecesse. Então, ela tem relatos do paciente falar mesmo isso, né? Nossa, eu me percebi mais irritada. Eu não achava que eu era irritada. Eu me percebi mais irritada. Nossa, eu não achava que eu era insegura, mas eu me percebi insegura. Então, isso facilitou muito. Você viu isso também aí na sua prática? Muito, muito.
Eu tenho um caso de uma pessoa que eu tô acompanhando também há algumas semanas, e assim, o atendimento é à distância, é online. Só que assim, eu tenho uma vantagem que ela é acupunturista. E aí eu faço a sessão com ela e eu passo o protocolo para ela. Eu falei, você faz. Nossa, a cabeça dela explodiu. Ela começou a ter sonhos, ela começou a acessar coisas que ela nem sabia que tinha lá. Então, é fantástico, porque a gente, como psicólogo, a gente tem um manejo, né? A gente sabe o manejo disso. Eu tenho pacientes que estão comigo há anos e não fala. Exatamente. Não fala, né? Aí você dá no meio, a pessoa fala, nossa, é isso. Como que você sabia disso? Né? Eu tive um paciente que ele pegava a almofada. Quando eu começava a tocar em alguns assuntos, ele socava a almofada. Aí eu falava para ele, é minha cara que você queria que tivesse aí, né? Então a gente passa por isso. Porque quando eu cheguei para essa pessoa e falei que ele era igualzinho o pai dele, ele não falava com o pai, como? Não sou igualzinho ele, não sou. Aí eu falei, como não? Qual é a tua profissão? E qual é a profissão do seu pai? Vamos começar por aí. O pai dele era mecânico de carro, ele era mecânico de avião. Eu falei, você escolheu até a mesma profissão que seu pai. Entendeu? Então, quando você chega para um paciente, você toca nesse ponto, é difícil, né? Então, alguns entendem, chega na outra semana e falam, você tinha razão. Mas tem uns que não aceitam. Então, aí entrar com as agulhas, para mim, foi um libertador para mim, como profissional. E para o paciente também, né? Porque os relatos que eu tô tendo dos pacientes é isso. Nossa, eu não sabia que eu era assim, eu não sabia que eu tinha isso, exatamente como você falou. Então a pessoa, ela começa a ter um momento de maior reflexão, por quê? Porque você desbloqueou os canais. Então tem pacientes que eu nem preciso repetir o protocolo 2 vezes. Repetir uma vez, ver a demanda, eu trabalho na semana seguinte a questão emocional e já vou pro próximo. Né? Então é maravilhoso. E até outra gratidão também, o dia que eu te solicitei com a minha amiga, estava de luto, que você passou aquele protocolo, ela me agradece até hoje. Ela fala, menina, aquilo lá me salvou, porque eu estava prostrada, eu não conseguia levantar. Então eu tô assim, encantada demais. É bom demais. Maravilha. Marília, isso é muito fantástico, né? Eu gosto muito desse processo de entender, né? Ver essa transformação, porque isso é uma transformação na vida do aluno, né? Do profissional e muito mais na vida dos pacientes, né? Pensa quantos pacientes sofrem com questões emocionais e nós conseguimos ali, de uma maneira ou de outra, tocar nesse paciente, né? Usando as agulhas para que eles tenham um bem-estar físico, mental, emocional, né? Isso é fantástico. E, assim, outra pergunta que eu gosto de fazer. Quando você fez os protocolos em você, você percebeu uma mudança pessoal de uma Marília antes e uma Marília depois? Sim. Percebi, eu comecei a ficar mais centrada, mais tranquila. O meu sono melhorou, né? E depois que eu fiz isso, porque assim, entrei na menopausa esse ano, né? E outra coisa que era interessante, que eu bloqueava em mim, era a maternidade. Bloqueei até a hora que não deu mais. Então agora eu tô no processo de adoção, né? Tô na questão. Mas até o processo de adoção eu boicotava depois disso. E eu tava com vários sintomas do climatério, menopausa e tal. Depois que eu comecei a fazer os protocolos, parou. Né? Hoje, claro, eu me trato com fito chinesa, eu faço vários processos, mas assim, já fazia isso e não melhorava os sintomas. Então eu percebo que melhorou. Eu sou uma madeira de constituição, né? Eu sou madeira assim, e a minha madeira estava desequilibrada. Eu acho que já deu uma ordenada, né? Então, quando eu olhei o perfil assim, madeira, eu falei, gente, sou eu. Mas eu percebi que mudou, sim. Mudou a minha irritabilidade, mudou a minha percepção, olhar para dentro de mim. Consigo hoje olhar com mais facilidade para dentro de mim.
né? Eu trabalho com biorressonância quântica também, e aí eu falo assim, o meu biocampo ressona com o meu paciente. Se eu não estiver no equilíbrio, não dá. Então hoje eu percebo que eu estou mais equilibrada nesse sentido. Legal. Isso é um ponto importante, né? É por isso que eu sempre falo, olha, chegou nesse ponto do curso, nós temos um novo protocolo, entra, faça em você, porque essa reorganização interna, né? Quando a gente organiza interno, é mais fácil de nós vermos o universo se organizar, né? Então, o nosso equilíbrio reverbera muito no nosso paciente, isso é importante. E outro fator, profissional. O que mais o curso te trouxe, né? Antes e depois do curso profissional, da Marília Profissional, o que foi que o curso transformou na sua vida? Ele me deu mais segurança, até com a acupuntura, tá? Porque por mais que eu tenha feito 500 horas de ambulatório, eu não me sentia segura para fechar um pacote com o meu paciente, de fazer uma anamnese, de fazer... Me deixou muito mais segura. E principalmente porque, assim, eu trabalho com saúde e bem-estar, né? Numa empresa. E eu falo, eu só vendo os produtos que eu consumo. Então, profissionalmente, principalmente quando você vende um serviço, você tem que estar muito confiante do que você faz. Eu fiz um curso de aurículo há anos atrás. Eu fiquei 1 ano com o curso concluído sem pôr na prática. Então, assim, essa questão que você sempre nos orienta, façam vocês, vejam os seus resultados, né? Para você poder passar para o teu paciente. Porque aí eu fiquei com mais segurança. Falei assim, não, gente, faz porque o negócio dá resultado. Então, me deu muito mais segurança. Então, hoje eu fecho, por exemplo, eu abri uma agenda um dia só para acupuntura. Eu já não tenho mais horário. Eu já não tenho mais horário. Por quê? Meus pacientes de psicoterapia estão querendo que coloque a acupuntura junto. Então, eu acho que até a minha agenda melhorou. Então, né? Porque a minha agenda é lotada, né? Mas eu atendo convênio. Mas a acupuntura eu não vou pôr no convênio, não. Não dá. Né? Não dá. Não dá. Mas os pacientes estão se dispondo. Então, me deu mais... Quando o paciente ele vê, né, o resultado dessa transformação, ele não importa de pagar, né? Ele quer, né? É igual um objeto de desejo. Se tem algo ali que custa mais caro, mas que você quer, você vai lutar por aquilo, né? E quando o paciente vê realmente um retorno, nossa, eu quero aquilo ali. Eu quero participar dessa sessão de acupuntura que pode mudar a minha vida. E às vezes, um desbloqueio que acontece muda tudo ali, né? A organização interna organiza do lado de fora, né? Então, um desbloqueio pode levar a vários fatores de melhoria. Exatamente, exatamente. Na verdade, isso que você falou é interessante na psicologia, né? Se eu não consigo organizar internamente, externamente não vai. Eu costumo dizer para os pacientes, como que tá teu guarda-roupa? Como que tá teu quarto? Porque ali representa muito da vida da pessoa, né? Ou o contrário, ou a pessoa é extremamente organizada, né? Igual meu marido. Meu marido não sai de casa enquanto não lavar a louça, não arrumar a cama, não deixar tudo em ordem. Ele acaba, às vezes, ele não se atrasa porque ele acorda bem mais cedo do horário dele. Mas assim, ele tem uma organização absurda, né? Mas ele tem toque, graças a Deus. Que eu falo, amor, fica com esse toque que é tudo de bom. Mas assim, a representação externa fala muito do seu interno. E principalmente, às vezes, é muito interessante, às vezes na psicoterapia o paciente chega aqui e na primeira sessão, chega na sessão seguinte e fala, nossa, já tô melhor. Por quê? Porque quando eu costumo dizer que a psicoterapia é igual um guarda-roupa, que chega todo bagunçado e você coloca tudo para fora, arruma todas as peças e coloca no lugar. Exatamente. Só que sozinho a pessoa não tem esse recurso.
E às vezes só psicoterapia, só eu verbalizando para o paciente, também não tem recurso. Não tem muito movimento. Por isso que para mim esse protocolo foi libertador. Porque eu chegava com pacientes que eu falava, gente, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. E eu não tenho o menor problema de encaminhar o paciente. Eu não tenho o menor problema. Falar, olha, aqui eu acho que não vai ter muito produtivo, você vai passar com a terapeuta ocupacional, você vai passar com não sei o quê, que aqui na clínica eu tenho TO também. Uhum. Mas você, aqui não vai ter produção para você. E aí, quando você chega com essa oferta da terapia, da acupuntura na inteligência emocional, e às vezes a pessoa fala assim, é minha última tentativa, eu falo, meu Deus, que responsabilidade. E aí você já vê o resultado, é impagável isso. Exatamente. Isso é impagável. Essa transformação, ela é muito importante, né? Marília, que bate-papo incrível. Ficaria a tarde inteira, a manhã inteira aqui falando com você, porque eu amo isso aqui. Eu amo perceber essa transformação e perceber que nós estamos num caminho ajudando o próximo. Ele é muito válido, tá? Então agradeço demais a sua disponibilidade, o seu tempo aí, né, em estar aqui batendo papo sobre esse assunto que é tão interessante, é um assunto de saúde pública, né? Quando nós paramos para imaginar que o Brasil é o país que tem o maior número de ansiosos do mundo diagnosticados, o terceiro maior em casos de depressão, é o maior da América Latina em números de depressão. Então, nós precisamos entender que as questões emocionais, mentais, realmente interferem muito, né? E você, como psicóloga, todos os seus colegas profissionais da psicologia, da psiquiatria, veem isso diretamente, diariamente no consultório, né? Então, acho que o acupunturista, a partir do momento que ele entende que o tratamento das emoções ele pode ser mais profundo, isso ajuda ele de uma certa forma, mas não só ele, né? O que eu sempre falo, né? O curso de acupuntura e inteligência funcional, ele é sim uma transformação pessoal, né? Mas eu acho que é muito mais profissional, porque eu acho que a partir do momento que o acupunturista coloca isso em prática e o paciente dele verbaliza isso, né? Traz esse resultado, eu acho que vale muito mais do que qualquer valor pago na sessão, né? Então, quando a gente atende um paciente que ele fala, nossa, meu pai faleceu há 2 meses e já teve relato assim, né? A alegria não estava por aqui, né? E aí faz uma dessensibilização e ele consegue se reerguer, mas ele se reergue de uma maneira diferente, né? Não na alegria de comemorar, mas entendendo o processo de um fechamento de ciclo, né? Você teve um paciente assim, né? Que tratou-se com um luto, e o paciente teve uma melhora. Então, olha que libertador a pessoa fechar um ciclo que se foi, né? Nossa vida é feita de ciclos e nós precisamos abrir e fechar eles, né? Tanto é que ciclos não fechados, eles tendem, já tem pesquisa científica que mostra que isso leva a questões neuropsicológicas, né? Por exemplo, o Parkinson, ele tem uma correlação muito grande com esses ciclos não fechados. É a conquista que você tem diária que você não comemora ela. Então, olha o que a neurociência já traz, né, de entendimento sobre algumas patologias neurológicas, né? E se isso está ligado a um processo emocional desse, por que não a acupuntura não pode ajudar nesse processo, né? Sim, é libertador mesmo, né? Eu acho que é o que você falou, essa devolutiva dos pacientes comprovam, né? O quanto que é efetivo o tratamento. Tanto que já entrou nas PICs, né? A acupuntura já está nas PICs aí, que é para quem quiser. Eu fico muito triste só com a questão dos convênios, né? Que o paciente fala assim para mim, então eu vou procurar no convênio. Eu falei, dificilmente no convênio você vai achar isso aqui. Então vai, né? Eu vou fazer o quê? Porque assim, lá eles tratam assim, tô com dor no ombro. De repente, aquela dor no ombro é um ciclo não fechado.
né? Eu Exatamente. lembro na psicologia, lá quando eu estava no 8º semestre, que chegou uma paciente que ela não... Dor no pulso, dor no ombro e dor no tornozelo. E na fisioterapia, ela estava quase um ano na fisioterapia e não tinha resultado. Quando ela veio para a psicoterapia e que eu ficava frustrada, que eu falava, professora, eu não consigo falar, a paciente não para de falar um minuto. E aí a professora falou, você já parou para pensar que ela só quer ser ouvida? E aí a gente entendeu que ela estava numa fase da vida que ela tinha muito mais para olhar para trás do que para frente, os pés, né? Dor nos pés, porque não dava para andar para frente. Ela gostava muito de afeto, de toque, de carinho, e ela vivia num relacionamento que não tinha. Quando isso foi sintetizado, parou-se a dor, acabou a dor, né? Então você vê o poder do emocional no corpo, o poder das emoções nos processos, né? Psicológicos, físicos, biológicos, um interfere no outro. Então, quando você consegue fazer esse desbloqueio, isso é libertador. O paciente não te larga nunca mais. Exatamente. Marília, que bate-papo incrível. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Você sabe que pode contar comigo sempre, tá? Já deixo o convite aqui para novos momentos, para nós batermos mais papo aí a respeito desses resultados, né? Acho que isso é bom. Esse despertar para a população, ela precisa ser de maneira constante mesmo, tá? Se nós conseguirmos atingir uma única pessoa aí, já é de grande valia. E para quem for de São Paulo, Zona Sul, né? Norte. Zona Norte. Zona Norte, a Marília está atendendo. Então, mande um direct. Esse podcast vai ficar salvo. Vou deixar o link do Instagram dela. Vai lá, marque uma sessão com ela. Experimente também, né? Passar por essa transformação, por essas dessensibilizações, que é transformador. Muito obrigado mesmo, Marília. É uma gratidão enorme pela sua disponibilidade, por ter aceito o convite, por bater esse papo aqui. Acho que isso é incrível. Eu que agradeço, foi desafiador, deu frio na barriga. Que isso, você tirou de letra. Obrigada, viu, Renner? Você é um mestre. Então, espero que as pessoas aproveitem, né, essa oportunidade que você vai abrir novamente semana que vem, né? Exatamente. Os dias 18, 20 e 21, farei um evento online gratuito, porque é um evento que eu consigo explicar aquilo que não dá para explicar aqui em uma hora, de uma maneira muito mais profunda, para você entender o porquê de acupuntura na inteligência emocional. Então, se você quer realmente entender como a acupuntura pode auxiliar nesses processos emocionais de maneira profunda, seu lugar é conosco. O link está na minha bio, faça a sua inscrição e nos vemos dia 18 às 8 horas da noite. Tá? Vai ser incrível. Marília, muito obrigado mesmo. Um excelente dia, um excelente final de semana. Conte comigo sempre. Obrigada. Um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.